a gravar esse vídeo, né? Fazer essa live aqui, no sentido de estender o meu mais profundo sentimento de solidariedade ao movimento dos estudantes angolanos. Estou a falar essencialmente o MEIA, na pessoa do seu presidente Teixeira, que é uma pessoa amiga que eu conheço e a gente lida-se normalmente. Mas acima de tudo, estendo com grande profundidade de solidariedade ao movimento dos estudantes angolanos, MEIA, que amanhã, no dia 26 de abril, vão fazer uma marcha pacífica, ordeira, no sentido de protestarem contra a péssima qualidade do ensino das instituições públicas. Mas, infelizmente, o MPLA, dentro daquele seu espírito maquiavélico e satânico, quer inviabilizar a marcha dos estudantes de Angola. Quer inviabilizar a marcha do movimento dos estudantes angolanos. Vejam só a tamanha vergonha. O MPLA, por via do governo provincial de Luanda, na pessoa do senhor Luiz Nunes, esse inútil incompetente que está aí no governo provincial, está a realizar uma marcha para fazer uma contração na marcha dos estudantes, do movimento dos estudantes angolanos. Está a realizar uma marcha em alusão à celebração da paz. O Dia da Paz, o suposto Dia da Paz em Angola, já terminou. Foi no dia 4. Foi um fiasco. Só estou com isso querer dizer o seguinte ao Mano Teixeira. O MPLA é uma estrutura de poder só para ter o poder. Estamos a falar marcha dos estudantes angolanos que estão a vir protestar pelas péssimas qualidades que o ensino de Angola apresenta. O MPLA, que é o governo, em vez de observar a marcha dos estudantes angolanos e tirar ilações às bases fundamentais do protesto, da ação do movimento MEIA, está a inviabilizar. A educação nunca foi prioridade de investimento para o MPLA, para o povo de Angola. O MPLA é pior que o colono, português. Portugal hoje, dia 25 de abril, está a celebrar 51 anos de democracia. Nós, no dia 11 de novembro de 2025, vamos celebrar 50 anos de uma independência que nunca realizou a vida dos angolanos. A independência de Angola é ilusória, é uma mentira, é um embuste. Teixeira, mantém-te firme. Nós aqui, todos os angolanos, estamos ligados espiritualmente com o MEIA. Vai acontecer atividade. O importante para amanhã, se o número for grande, vamos sempre agradecer a Deus. Se o número for reduzido, vamos continuar a agradecer a Deus. Se eles sabotarem, tentarem sabotar, vamos sempre agradecer a Deus porque vai passar a mensagem. Máximo respeito para o MEIA. Máximo respeito mesmo do fundo do coração. Continuem com a marcha. Mas queria enfatizar algo aqui que é extremamente importante. Esse boicote contra o MEIA é preciso que a UNITA, que quer colocar os angolanos à rua, olhem a atitude do governo provincial de Luanda como uma ação de barômetro. Ou seja, quando a UNITA convocar a sua manifestação de rua, se for para Luanda, o que está a acontecer com Teixeira vai acontecer com a UNITA. Vai haver muitos espetáculos de Kuduro, muitos shows naquele dia, muitas maratonas, no sentido de dispersar forças. É o que está a acontecer com Teixeira. O MEIA está a dizer que vai para as ruas amanhã. Está a ver que estão a ser inviabilizados. Então a UNITA, como já apontou, que dia menos dias vem manifestações de rua, olha o que vai acontecer. Para amanhã, para inviabilizar o MEIA, foram buscar as igrejas.
mobilizaram os pastores, pagaram dinheiro nas igrejas. Por isso é que os tais Ben Samuel, mesmo com toda a promiscuidade e toda a pornografia evangélica, não são tirados nem caçados da cédula do pastoril. Porque o MPLA não pode fazer. Esses são os cabos eleitorais. Tanto mais que o próprio Ben Samuel veio a público e disse: aqui na minha igreja devemos meter o MPLA no coração. Não, meter Jesus no coração e meter o MPLA no coração. Quem falar mal do presidente da república, falar mal do MPLA, vou lhe jogar com água quente. É para que tamanha barbaridade. Um pastor. E a sociedade encara isso de ânimo leve, naturaliza, normaliza. Porque esse modelo de comportamento é o modelo de comportamento que destrói a família. Quem destrói a maior propriedade de Angola é o MPLA. O MPLA sabe que se as famílias forem unidas, forem educadas e forem autossuficientes, ninguém segue o MPLA. E o MPLA sai do poder. A única meio que o MPLA tem, que é para destruir a sociedade, é destruir a família, com desemprego, com fome, com miséria, com falta de educação. Temos uma sociedade totalmente babilônica. E esse é o objetivo. Só há bebidas, só há shows de maratonas. Então, como é que uma atividade que está-se a fazer um protesto para se reformular ou se analisar onde é que se destrói a educação do país, o MPLA vem às ruas, mobilizou as igrejas. Amanhã vamos ver o movimento dos estudantes angolanos nas ruas de Luanda a marcharem, na contramão está a vir a marcha do MPLA em prol da paz. Mas qual paz? Qual paz? Jovens mamães que estão nessas igrejas, meus jovens que vão te colocar a camisola, os filhos dos governantes do MPLA não moram em Angola. Os filhos do governador Luiz Nunes não moram em Angola. Aliás, o Luiz Nunes é português. Os filhos vivem na Europa. A grande e a francesa. O Luiz Nunes está a se tornar cada vez mais milionário com dinheiro que é roubado pelo João Lourenço, que é sócio dele na Umata Palo. Ele não tem interesse por vocês. Não tem. Esses nossos pastores são uma vergonha, como aqueles políticos que estão na oposição, que assinam acordos que é para levar o povo ao pleito eleitoral 2027. Mesmo sabendo que o MPLA não vai sair do poder, mas como eles têm o interesse dos acordos que os vai dar financiamentos de milhares e milhares de dólares, eles não se interessam, eles negociam o sofrimento do povo. Os pastores, infelizmente, a sua maioria, negociam o sofrimento do povo com o MPLA. Infelizmente, desculpa que eu digo isso com todo respeito às igrejas, mas as igrejas de Angola, na sua maioria, se tornaram prostitutas de um regime ditatorial, de um regime comunista, assassino. Você jovem, amanhã vão te colocar uma camisola do MPLA para ir marchar em prol da paz. Será que com você, antes de sair de casa, a tua despensa está cheia, tem comida? Será que se você ir no ATM, se tiver conta bancária, consultar na tua conta, tem dinheiro? Será que você trabalha? Está a usar essa camisola por quê? Está a seguir essas marchas por quê? Esses nossos pastores tinham de ter vergonha. A igreja é um centro de moralidade. A Bíblia, se é considerado um livro sagrado, não é para ser profanado por indivíduos obscenos na linguagem, que usam linguagem de escárnio, indivíduos que não têm cursos de teologia, não têm vocação para serem pregadores. Mas o MPLA dá licença, vandaliza até a palavra de Deus, que é para vocês verem o nível da tamanha maldade do MPLA, até a palavra de Deus.
O MPLA banaliza, cospe na Bíblia, com esses pastores fantoches que se dizem serem profetas. Profetas de quê? Chama 10 deles, lhes pergunta, vocês são profetas, quando é que o avião do João Lourenço vai cair? Não conseguem te responder. Primeiro é que não têm argumentos, não têm espiritualidade, não têm um encontro permanente espiritual com a energia que realiza e atua. Os pastores estão preocupados em ter fatos de aniversário, da Louis Vuitton, estão preocupados em meter chambalas da Van Cleef. É grave. Está preocupado em meter um relógio da Bulgar, quer dizer, a matéria, o pastor. O Papa Bergoglio, esse que morreu, o Papa Francisco, morreu com uma fortuna avaliada em $1000 só. E ele ganhava quase 345 mil euros. Mas ele, como faz parte dos jesuítas e fez promessa de pobreza, pegou o seu dinheiro, distribuiu para as pessoas, sempre que caía, distribuía para os pobres. Olha o burro, matumbo do João Lourenço. Papa Borrell quis se mostrar lá em Roma, entrou no avião, levou mala de dinheiro para ir doar na igreja católica, com seu próprio povo a morrer de cólera. Olhem só o complexado burro, o vazio do João Lourenço, eu estou a dizer assim mesmo, com palavras que me vêm da alma, mano, me dói. João Lourenço é vazio. Povo a morrer de cólera. Está a oferecer $2 milhões a uma instituição africana. Sabe por quê? Está no cargo, lhe colocaram a primeira vez em 2017. Está no cargo, esforçou ser presidente com as armas, com o serviço da inteligência, com a fraude, com a corrupção na comunidade internacional. Pagou. Com cumplicidade de Portugal. Há eleições em Portugal em maio, dia 18. Eu quero fazer um apelo para todos aqueles africanos ou descendentes da África que são portugueses, não votem no PS, nem no PSP, nem no PSD. Esses dois partidos é que controlam Portugal há 50 anos. São os dois partidos que apoiam o MPLA. Esses dois partidos, esses dois comunistas, supostamente liberais, são os que apoiam as ditaduras nos palopes. Tanta miséria. Não recebeu assim convite do Vaticano, comprou a preço de ouro, entrou no jato privado, foi gastar dinheiro público, que é para aparecer na mídia internacional, um indivíduo vazio, sem prestígio. É um flop político. O João Lourenço tem características de zairense. Desculpa, sem desprimor aos nossos irmãos da República Democrática do Congo, com todo respeito do fundo do coração da minha alma. Mas tem característica de Vien Bale. Vien Bale é aqueles papá do bairro, querem se mostrar, compram presença. Hein? População a beber água turva. Como é que o movimento dos estudantes angolanos marcou uma marcha para dia 26? Na contramão, vem esse vagabundo do Luiz Nunes, que se diz ser governador de Luanda. Não fez nada na Huila, não fez nada em Benguela, chegou em Luanda, não vai fazer nada. A única coisa que sabem fazer é roubar, demonstrar complexo de superioridade. Angolano, mas a equipa que patrocina um dos times de Portugal, que é o Futebol Clube do Porto, eu penso que se não for, não for o basquetebol, é futebol salão. O logotipo está lá escrito o mata-palo, ou seja, rouba em Angola, leva na terra do pai dele. Está a vir sabotar amanhã a manifestação. Entende? É grave. Esses pastores que amanhã vão colocar os fiéis nas ruas, vocês são discípulos de Satanás. Vocês não são pastores. Vocês não têm noção.
O que significa um grito evangélico? Lembrem-se, vão da Bíblia, lê a história de Moisés, desafiou o poder do faraó. Moisés preferiu ser pobre e sair da casa do Egito para um dia voltar, vir bater de frente com o faraó e libertar o povo de Israel. Vão ler. Vocês não gostam, vocês não praticam isso. Um homem evangélico não teme o homem terreno, teme somente a Deus. O que nós vimos nos supostos evangélicos em Angola são bonifrates e fantoches do MPLA. São cachicos, são capatazes, são cabos eleitorais. Se vocês tivessem a noção do significado do grito evangélico, Jesus Cristo, o Nazareno, nunca defendeu o mundo terreno. Mesmo no leito da morte, quando o Pilatos lhe perguntou, dizem que você é rei, ele diz que o meu reino não pertence a esse mundo, porque se pertencesse, os meus já estariam aqui, que é para lutarem por mim. Deixou claro, Pilatos, as riquezas terrenas são tuas. Quando Jesus esteve a fazer jejum de 40 dias e 40 noites no deserto, segundo a Bíblia, apareceu o diabo. Ele disse, vou te entregar todas as riquezas do mundo. E prostra-se para mim. E disse assim, o grande profeta, Jesus, filho de Mariana, filho de Maria. Não é só do pão. Não. E depois o diabo disse, se você acha que és filho de Deus, faz ainda com que essa pedra se transforme em pão. E Jesus, educadamente e com toda a sabedoria divina, respondeu ao diabo, segundo a Bíblia. Não é só do pão que vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai na boca de Deus. Eu olho para os pastores de Angola, vocês são a vergonha. Infelizmente, a maioria dos pastores em Angola é uma vergonha. É uma vergonha. O MEIA vai ser inviabilizado. Os partidos políticos da oposição estão calados. A observarem se a atividade do MEIA vai ser roxa ou não. Luís Castro, estás aonde? Você é partido político, fala. Abel Chivucufucu, estás aonde? Você é partido político, fala. Olha, o MEIA está a apanhar pancada. Está a fazer protesto. Demonstrando a indignação do tipo de qualidade do ensino que a gente tem. UNITA, o MEIA está a apanhar pancada. Não falam nada. Estão à espera. É grave. Bela Malaquias, é grave. Estamos sempre a falar para os políticos da oposição. O que estamos a sentir, começamos a redesenhar, vendo com os olhos dos angolanos, quem está na oposição e quem é de oposição. Quero deixar claro, o povo não vai dar gosto. Há políticos bandidos que traficam o sofrimento do povo, que assinam acordos com o MPLA, que recebem dinheiro para fazer o jogo da fraude eleitoral. Todos esses que eu citei vão ser desmascarados. Quando colocarem a pé nos nossos bairros, vão sair de lá a correr. As vossas caravanas, os vossos carros, vocês vão sair de lá a correr. E queremos deixar claro, o povo não vai nas eleições de 2027 nessas condições. O povo não vai. O povo não vai às eleições nestas condições. Não importa de que partido é, mas o povo não vai cumprir. Teatro, sem brincadeira. Lembrem-se, quando eu tenho dito, às vezes há circunstâncias que devemos ser muito mais inteligentes do que o regime, analisando com olhos de ver, com perspicácia, com olhos de ver e sabedoria. Colocar o povo na rua é muito importante. Mas estamos a ver no Teixeira, todas as vezes que falarmos que o povo vai para a rua, o MPLA vai fazer uma atividade que é para criar a contramão, para criar dispersão de participação e adesão para as atividades.
Por isso é que os governadores são primeiros secretários do MPLA nas províncias que eles dirigem. Então, isso é uma ordem que já veio do próprio partido. Já foi delegado. E está acionado todos os mecanismos dos governos provinciais. Amanhã, no meio do Teixeira, vai ter agentes do SINS. É capaz de ter 2 manifestações e colocarem intrusos no meio da manifestação do meio para fazerem confusão e sair pancada, que é para demonstrar que os jovens da JMPLA que saíram para celebrar a paz são ordeiros e os jovens angolanos que saíram para discutir e protestar contra as políticas de educação pública em Angola são desordeiros. Cuidado! Mano Teixeira, amanhã chama atenção bem aos rapazes que estiverem ali. Vamos marchar, não importa. Já te disse, ainda que formos muito, ainda que formos médios, ainda que formos poucos. Mas vamos dizer, a coragem já é uma vitória. E estar na rua é um grande ganho. É um grande ganho. Por isso que eu disse, paralisem o país. Vamos ver como é que o MPLA... O MPLA, quando se trata de uma manifestação de paralisação nacional, não tem meios para lutar com ninguém. É a maior derrota para o MPLA. Quando o povo todo fica em casa, ninguém sai. Não há táxi, não há autocarro, não há caminhões na rua. Não há escolas a trabalhar. Não há empregada que vai trabalhar, nem babá que vai para o coice. Mano, o MPLA fica maluco, vai lutar com quem? É como se fosse um indivíduo tentar agarrar o vento. Vai lutar com quem? Eu estou a te dizer. Rangel não tem ninguém na rua. Sambizanga não tem ninguém na rua. No Quilamba Quiache não tem. Em Benguela ninguém saiu. Nas Lunda, como é para Lunda? Na Lunda Norte ninguém saiu. Você aí. Yeah. O MPLA treme. O MPLA treme. Lutar com o MPLA, na proporção da força que ele tem, ele te ganha. Mano, não há salário para os professores, não há salário para a Polícia Nacional, não há salário para os médicos. Mas tem dinheiro para mobilizar as igrejas para estragar, tirar o prestígio e o brilho da manifestação do movimento dos estudantes de Angola, do MEIA. Vai para a página de muitos ativistas, não estão a apostar a atividade do MEIA, não fazem isso, é impossível a gente conseguir vencer o MPLA. Isso não é uma atividade do MEIA. O MEIA é só um instrumento que a sociedade civil e o povo têm para fazer um manifesto, o protesto contra as políticas péssimas de educação implementadas pelo regime de partido do MPLA em Angola. Mano, ajudem o Teixeira. Ajudem! Ajudem! Ajudem o Teixeira, não custa nada. Coloquem nas páginas, partilhem. Vão para as páginas dos partidos políticos, 0. Não está lá. Não é possível. Não é possível. E lembre-se do que eu estou a falar hoje. Vou repetir. A UNITA vai colocar, pretende colocar pessoas nas ruas. O MPLA vai fazer contramarchas. No dia que a UNITA meter as pessoas na rua, vai haver muitos espetáculos. Vai haver muitas atividades. Nos guetos vão colocar shows em Cacoaco, na praia de Cacoaco, show no Zango. Que é para enfraquecer a adesão. Entendem? Entende? Vão enfraquecer. Temos de ficar atentos, sociedade civil. A UNITA, que é partido que disse que quer colocar os angolanos à rua, olhem essa tática do MPLA começando amanhã. Manos, por isso é que eu disse, cuidado. Queres bater o MPLA? Coloca o povo em casa. Vais ver. Coloquem só o povo em casa. Eu estou a dizer, a campanha de dia 5, estamos a receber
de que os angolanos devem ficar em casa 5 e 6, vamos paralisar o país. O MPLA vai ficar doido. Não vai ter polícia para bater. Não vai ter exército para dar tiro. Não vai ter serviço de inteligência para espionar, para sabotar manifestação. Todo mundo está em casa. Todo. Até o próprio polícia vai ficar em casa. Até o próprio soldado vai ficar em casa. Até ele próprio político vai ficar em casa. Sabe o que é que vai acontecer? Não há rendimento na economia, a economia paralisa. Por quê? Porque o MPLA só é MPLA. Não é por causa das armas, é por causa do dinheiro. Porque um militar que não ganha salário há 2 anos, cria rebelião. Um general que não recebe um documento para explorar diamante, vai ficar nervoso com João Lourenço. Então é preciso ter dinheiro. É preciso bater. Onde o MPLA se acha grande é na economia. Paralisem só a economia, vai ver que não vai entrar dinheiro. E depois dali para frente, vamos criar a consciência de que o angolano não pode pagar imposto. Vais pagar imposto por quê? João Lourenço tem a sua fazenda aqui no Kwanza Sul, a fazenda Mato Grosso, tem uma dívida acima de 38 milhões de kwanzas na Ende. Ele estava me cobrar impostos de quê? Por que eu tenho que pagar e ele não paga? Ele tem dívida. Hein? A gente obedece. Tá vendo? Hein? A gente obedece. Família, Mano Teixeira, Francisco Teixeira, estamos aqui contigo. Hein? Amanhã todos os caminhos vão dar à cidade de Luanda. Nada de temer, não importa os números, importa a vontade. E a ação de solidariedade é da sociedade toda estar contigo. Os angolanos estão contigo, mano. Bora lá fazer acontecer, já? É nós. Pessoal, querem meter o MPLA a tremer? Vamos só paralisar o país dia 5, dia 6 de maio. Ninguém sai de casa. Autocarros não trabalhem. Os caminhões não trabalhem. Fechem as lojas e os armazéns. Zungueiras ficam em casa. Zungueiros ficam em casa. Com o papá em casa. Taxistas em casa. Vocês vão ver que o MPLA vai ficar doido. Porque a imagem que vai se vender no mundo é que os angolanos não querem sair de casa porque não concordam com o governo. Porque em Angola existem embaixadores, existem consulados. Esses países têm adidos de imprensa que escrevem relatórios para os seus próprios países. Olha, no dia 5 e 6 os angolanos não saíram. Não saíram por essa razão, o povo não concorda, o governo é ditador, João Lourenço. Vão escrever. Temos de fragilizar o MPLA onde ele não tem poder. Onde é que ele não tem poder? É agarrar todos. Temos de fragilizar o MPLA onde? Aonde ele acha que ele é forte. Não lhe deixa ganhar dinheiro. Se o preço do combustível subir, subiu o preço da gasolina, ok, vamos recuar, ninguém compra das bombas, fica assim, nenhum carro anda. Eles vão, você vai ver que as coisas baixam. Quem é o Martins? Aqui, não, ninguém quer saber quem é o João Martins e a sua influência na política. O João Martins é o secretário, o diretor para o Gabinete dos Assuntos Institucionais e Eleitorais. Quando tu falas de institucionais, há um departamento do MPLA que fala com instituições particulares e instituições do Estado. No Estado de Angola, o João Martins tem o controle, a ligação direta com o MAT. O MAT é o Ministério da Administração do Estado. Então, João Martins sabe quem é o governador de Luanda, o governador do Cuando Cubango, de Benguela, quem é o chefe do SIC de Benguela, quem é o gajo mais assassino que mata bem opositores no Cunene, ele sabe. Então, com essas instituições do Estado capturado, é onde o João Martins monta a estrutura da fraude eleitoral. Eles desenham a fraude. Porque a fraude eleitoral em Angola, né? A fraude, por exemplo. A fraude eleitoral em Angola, né? Tu tens que ter o CNE. Então, se é
diretor da área do MPLA para os assuntos institucionais e eleitorais. Ele conhece, o CNE é uma instituição, o João Martins conhece quem está lá, conhece quem está no TC, conhece quem está na Polícia Nacional. Quer dizer, ele conhece isso tudo. É preciso que o MPLA, para ter o controle sistemático, para não dizer que o MPLA está no MAT, o MAT eles colocam um ministro. O ministro do MAT, MAT significa Ministério da Administração do Estado, do Território, Ministério da Administração do Território. Então, administrar o território é ter o controle sobre as instituições. Então, esse departamento do MPLA controla o MAT, ou seja, quem coloca o ministro da Administração do Território é aquele gabinete, é sob proposta daquele gabinete do MPLA. Esse indivíduo que está lá é que vai dar a permissão do MPLA ter o controle da polícia, do exército, estão a entender? Do Conselho Nacional Eleitoral, do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo. Eles é que selecionam, ou seja, uma peneira para ir para o setor público. Quem vai? Esse é militante do partido. Quem vai para a polícia? Esse é aquele o da polícia, talvez esse gajo é mau, visto no tempo da recruta, porque eles têm relatórios. Na recruta tem relatórios, tem espionagem, estão a controlar. Epa, qual é o puto mais mau aqui? Esse puto é mau, esse puto mais também é filho de quem olha. Esse gajo no fim do nome dele vem falando, não, esse é nosso, é do nosso sangue, esse vai defender o partido. Esse aqui é quem? Olha, esse aqui, por exemplo, é filho de João Martins. Filho de João Martins é primeiro secretário do MPLA ou da JMPLA, se a memória não me falha, no Talatona. Mas nesse momento ele não está no Talatona. Ele vive nas dundas, está no Catoca, a controlar as pedras de diamante em nome do negócio da empresa do pai dele lá. Estão a entender como é que é? Então, isso é uma estrutura de máfia, mano. Não é uma coisa pequena. Lutar com o MPLA não é vir com entusiasmos, não. É vir com estratégia, sabedoria, paciência, análise com precisão, que quando a gente bate, a estrutura mexe. Por que o MPLA tem tanto ódio, tanta raiva de mim? Nunca deram conta? Esse gajo não repete o que fala. Esse gajo, quando abre a boca, estremece o regime, porque eu passo ideias que dificilmente as pessoas vão pensar. Porque eu tenho muito tempo de ficar parado de analisar as coisas e vou escrevendo. E depois contacto outras pessoas para discutir, que têm uma visão muito mais técnica, e depois eu uso uma linguagem terra a terra, no sentido de dar o entendimento. Então, quando as pessoas estão a pensar que é o Manico, ainda que a UNITA tirar o Manico da CNE, o problema não é o Manico, porque o Manico 2 que vai vir trabalhar com a lei eleitoral que existe. Então o problema não é o Manico só veio repetir, ou seja, o Manico nesse momento só está a apanhar a pressão por ser o malandro da fraude de 2022 e ser um indivíduo maculado com a justiça, é um gatuno, é corrupto. Porque o Manico foi diretor do presidente do CNE Luanda, onde sabotou, roubou carro, roubou dinheiro, não conseguiu apresentar contas, mas lhe colocaram lá. Entendem? Então, o indivíduo dos cordelinhos que controla a máquina da fraude eleitoral é o João Martins. As pessoas estão a bater no Manico, mas também é o general Furtado, da Casa de Segurança do Presidente da República. O ministro do Estado e chefe da Casa de Segurança é o indivíduo, junto com o SINSE, Serviço de Informação e Segurança do Estado, que manipulam os resultados. Chega um certo período que no CNE, em fase do escrutínio, a contagem dos votos, os técnicos do CNE são retirados e entram, tipo, trabalham 300, são retirados 300 e entram 300 elementos misturados entre Casa de Segurança da Presidência da República e o Serviço de Inteligência, que é para fazer os resultados finais. Estão a entender? Então o Manico é só um miúdo feiticeiro, está a entender? Com muita coragem, que está a cumprir a ordem dos chefes para ele comer e ficar com aquela barriga grande, aquela bochecha e o dinheiro que ele tem. O Manico não é o problema. O problema é o sistema, não é o regime. O regime é o MPLA sozinho. O sistema é o MPLA mais os seus cúmplices. Também os partidos da oposição têm elementos que trabalham pela fraude. Então como é que a lei é uma lei que vai nos prejudicar? Alguns partidos da oposição não estão a falar nada, estão a se esconder, estão a fugir. Porque eles sabem que o acordo para serem legalizados seus partidos no Tribunal Constitucional, lhes falaram, não se metam nada que é marchas, nem manifestações a favor do povo. Assim sai o dinheiro e sai a cédula de partido político.
E tem mais. O outro canalha, pior do que todos, é o Adão da Almeida, que é o ministro, o ministro de Estado da Casa Civil. É aí onde vêm as leis. Todo esse cambalacho das leis é montado pelo Carlos Feijó, Adão da Almeida. Eles é que empurram as leis. E depois essas leis são apreciadas pelo MPLA, mandam para o Executivo. O Executivo vai apreciar e depois o MPLA manda a proposta para a Assembleia da República. Como eles são maioria, as leis vão passar. Não só eles são maioria, como eles têm colaboradores que ainda fazem uma maioria mais avançada, porque o MPLA aprova, a FENELA ajuda, o PRS e a Bela Malaquias. A lei passa, não tem como não passar. Estão a entender? Não tem como não passar. Está vendo? Então vamos ir para as eleições fazer o quê? Yuri, tirar o MPLA do poder não é palavras, são ações, mano. Não é custa o que custar fazendo o quê? Estás a fazer o quê? Ficar na live. O que é que você já postou do Meia na tua página? Essa aqui é uma pergunta. Custa o que custar como? Hã? Família, vamos ajudar aí o Mano Teixeira, o Francisco Teixeira. Meia amanhã, o caminho é para as ruas. A UNITA que está a dizer, quero fazer manifestações de ruas. Cuidado, o MPLA vai vir na contramão. Essa questão do meia da manhã é um barômetro para analisar como é que vai ser o combate do MPLA para dispersar a adesão às manifestações de rua. Por isso tenho dito, paralisar o país ainda é o melhor caminho. Manos, é nós. Sempre. Fui.